Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa live Didi Responde, aonde eu vou responder dúvidas que eu recebo na caixinha ou no meu direct e responderei aqui ao vivo para vocês, para ajudar vocês a melhorarem suas finanças, conseguir fazer mais dinheiro, fazer sobrar mais dinheiro, para começar a investir e também com segurança e começar a receber as gotinhas de felicidade em libras. Então, eu separei aqui hoje 5 perguntas para responder, perguntas que eu recebi ali na minha caixinha e também no direct. E caso, vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem deixar aqui no chat, que se tiver tempo, sobrar tempinho, eu respondo essas perguntas, algumas delas. Caso não dê tempo, eu guardo essas perguntas para algumas outras lives que a gente ainda vai ter adiante, tá bem? Então, todo mundo me escutando aqui certinho? Já adianto, eu estou no Brasil, vocês podem ver a claridade, E se vocês verem um cachorro, uma criança gritando, é porque eu tô no Brasil nesse momento, são os vizinhos aqui da minha mãe. Então, bora lá começar com a primeira pergunta. A pergunta, uma que eu mais recebo na minha caixinha e também no direct tô com a minha colinha aqui, tá? Vou olhar aqui pro lado. Aonde deixar o meu dinheiro de reserva de emergência no Reino Unido? O que a gente precisa avaliar primeiro para deixar a nossa reserva de emergência? Primeira coisa é que para a reserva de emergência, em uma emergência, a gente precisa pegar aquele dinheiro o mais rápido possível. Então, essa conta que você for escolher, ela precisa ter liquidez diária. No Reino Unido, a gente tem vários tipos de conta savings e algumas são pré-fixadas. E às vezes vocês vão pela rentabilidade, porque vocês querem uma rentabilidade maior, mas esquecem de olhar como vocês podem retirar esse dinheiro dessa conta. E aí, imagina, vocês colocam lá porque vocês querem um pouquinho mais de rentabilidade e aquela conta é pré-fixada, tem um termo pré-fixado. Na maioria das vezes, pode ser de 1 ano. Tem aquela conta que é Notice Savings Account, que às vezes fica 35, 90 dias, 60 dias. Então, é muito importante que ao avaliar uma conta para vocês abrirem para reserva de emergência, vocês têm que ler a descrição dessa conta e ver como que é o acesso ao dinheiro. Se é anytime, que quer dizer a qualquer momento, ou se tem alguma outra regra, tá? Então, é importante vocês avaliarem isso. Então, primeira coisa é que essa conta tenha liquidez diária, que vocês possam acessar a qualquer momento. Além do mais, a gente também tem que olhar se essa conta paga uma boa rentabilidade, porque tem bancos pagando uma mixaria. E a gente também tem que saber avaliar isso. Será que o nosso dinheiro está numa conta que paga uma rentabilidade que o mercado está pagando, que a maioria dos bancos estão pagando? Então isso é importante. Mas não foquem somente nessa questão da rentabilidade, porque às vezes vocês podem escolher um banco não muito confiável e esses bancos acabam tendo um risco um pouco maior do que um banco mais sólido que pode pagar um pouquinho menos, tá? Não quer dizer assim, a diferença 1% para 4%, por exemplo, não disso, mas às vezes é uma diferença tão pequena que a gente não precisa correr esse risco de colocar em um banco qualquer. No Reino Unido, nós temos milhares de bancos, vocês vão encontrar vários, então é preciso vocês avaliarem isso para a segurança do dinheiro de vocês. A maioria dos bancos tem e deve ter, quando você vai deixar o seu dinheiro lá, a proteção do FSS. O que é a proteção do FSS? É aquela proteção caso o banco vá à falência e aí você tem aquela segurança que você vai receber esse dinheiro de volta. Então, procurar aquele selo do FSS é importante, porque aí você tem essa segurança de que você vai conseguir, esse dinheiro de volta caso aconteça alguma coisa, tá bom? Então, o FSS, ele garante até 85 mil libras. Então, se você tiver dentro desse valor, naquele banco tiver essa proteção, tá tudo certo, tá? E aí, qual que é
o banco que eu mais gosto de recomendar e também qual o banco eu uso para minha reserva de emergência pessoal. Quem já me segue há um tempinho vê que eu gosto muito de dois bancos, que é o Chase e o Marcus. O Chase, ele é da JP Morgan, é um banco americano que também tem aqui no Reino Unido. Aqui no Reino Unido ele é somente digital, mas nos Estados Unidos ele é um banco tradicional. Então, ele é um banco muito sólido, centenário, então isso acaba trazendo mais solidez e também mais segurança do que bancos menores ou bancos mais novos. E o Chase, ele tá pagando hoje 4,1% e tem opção, e também eu gosto muito dele como banco do dia a dia, porque ele dá cashback e assim por diante. E você pode abrir quantas savings você quiser, tá? E aí também tem o banco Marcus, que é outro banco que eu gosto muito, ele também é americano, que é o Goldman Sachs, que agora ele é Marcus, mas é do Goldman Sachs, que também é um banco centenário, que aqui no Reino Unido ele tem a versão dele somente em Savings Account, então você vai conseguir abrir suas savings lá, e ele tá pagando hoje, no momento dessa live, 4,75. Pode ser que tenha alguns outros bancos que estão pagando em torno de 5 também, tá? Mas eu gosto muito deles pela solidez. E eu deixo a minha reserva de emergência hoje no Marcus, tá? Tem uma parte também no Chase, mas a maior parte está no Marcus. Eu, inclusive, aconselho o Marcus para quem tem aquele foguinho que quando vê o dinheiro ali na conta, que pode passar de uma conta para outra na rapidez, e vai lá e gasta o dinheiro da reserva quando quer comprar uma blusinha ou quer comprar alguma coisinha. Então, o Marcus, ele é somente uma conta de poupança, uma conta savings. Então, esse dinheiro fica lá separado das suas garras malignas de tirar esse dinheiro para coisa que não é para emergência. E ele também não tem cartão de débito nem nada. Quando você faz a conta, você vai colocar uma conta corrente, que é onde, se você precisar retirar o dinheiro, você vai transferir para lá. E vice-versa, para também depositar. Outra questão também que entra nas perguntas de onde deixar a reserva de emergência é sobre: eu deixo numa savings account normal ou numa cash ISA? Aonde você pode deixar? As duas são tranquilos para você colocar sua reserva de emergência. A questão das savings accounts é que talvez você possa pagar imposto sobre os seus rendimentos, vai depender da sua band de imposto de renda, o quanto de valor você tem lá. E aí, né, o indivíduo aqui no Reino Unido tem o Personal Savings Allowance. Então, cada um vai ter o limite de rendimento por ano fiscal para ser isento. Então, quem é Basic Rate, que ganha até 50 mil libras por ano fiscal, acaba tendo 1.000 libras de rendimento e não vai ser isento de imposto. Quem é Higher Rate, por exemplo, tem 500 libras que é isento. Então, você pode ver como que é a sua situação em relação a isso. E também, né, por exemplo, você já tem uma parte em savings e quer se proteger contra o imposto, aí você pode usar a Cash ISA. Outra questão é, por exemplo, você é uma pessoa que investe os 20 mil pounds por ano. E aí, se você fosse investir, se você fosse colocar o seu dinheiro numa Cash ISA, você talvez não poderia colocar mais dinheiro para investir de fato. Então, como essa onda de juros altos no Reino Unido é uma coisa anormal, isso, né, espero que acabe logo, esses juros altos. Então, quando está no normal, raramente a gente consegue passar esse limite de rendimento. Então, é uma coisa que é agora. Então, por exemplo, eu não deixo a minha reserva de emergência numa Cash ISA. Por quê? Porque eu gosto de usar todo o meu limite de ISA para investir, porque é ali onde meu dinheiro vai ter, no longo prazo, um maior retorno. Então, ali é onde eu poderia pagar muito mais impostos no futuro do que na savings. Então, a savings é uma coisa passageira aqui, que a gente talvez vá pagar algum tipo de imposto, mas é algo realmente que não vai durar muito tempo. Então, eu mantenho a minha reserva de emergência numa savings normal mesmo, tá?
Ah, Didi, eu não vou usar o meu limite do AISA para investir todo ele. Posso colocar numa Cash AISA? Claro, com certeza. Tem até, por exemplo, a Moneybox, que hoje está pagando 5,9% na sua Cash AISA. Então, se você não vai utilizar o seu limite, pode usar sim a sua Cash AISA, que está tranquilo. Ambas está tranquilo. O importante é você ter a liquidez, tá num banco seguro e, né, ter uma boa rentabilidade, porque tem bancos pagando, por exemplo, ainda 1%, sendo que tem outros bancos muito melhores pagando 4% e até 5%, tá? Então, nesses bancos que eu recomendo, inclusive o Chase não tem Cash AISA, tá? É só Savings Account normal. O Marcos, ele tem tanto Cash AISA como uma Savings Account normal. Então, se você estava procurando um lugar para deixar sua reserva de emergência, que seja um banco seguro, que esteja pagando uma boa rentabilidade, esses dois bancos são ótimos, tá bom? Só que o Marcos é um banco somente de conta poupança, tá? Ah, Didi, eu achei outro banco que paga um pouquinho mais, ou posso deixar nesse banco? Se você se sente confortável, você confia naquele banco, ele tem todas as certificações, proteções, tudo bem, não tem problema. Pelo menos se tem a certificação, a gente tá seguro, tá? Então, não tem problema. Claro que tem alguns bancos assim, que a gente nunca nem ouviu falar o nome e talvez vocês se sintam um pouco inseguros de deixar o dinheiro, né, numa conta assim. Então, gente, às vezes não vale a pena, por causa de centavos, vocês colocarem o dinheiro em um banco qualquer só por causa da rentabilidade. Então, não sejam, né, só ali procurando por rentabilidade, porque não é só isso. O banco também tem que ser seguro pra gente deixar o nosso dinheiro, tá? E eu sei que vocês vão perguntar, Didi, mas os bancões, né? Inclusive aqui tem uma série que eu já estou fazendo de vários bancos falando de savings account, tá? Então, os bancões geralmente não pagam uma boa rentabilidade, como Lloyds, Barclays. O Barclays até tem uma conta um pouquinho melhor, mas tem limite também. Então, esses bancões geralmente não pagam uma boa rentabilidade, tá? Então, se estiver pagando menos do que 4%, você já deve procurar uma nova conta. Isso no dia de hoje, tá, gente? Na situação que nós estamos hoje, com a taxa de juros a 5%, então tem bancos pagando entre 4 para mais, tá bom? Então, reserva de emergência, vocês já sabem como fazer a partir de agora para colocar e deixar o dinheiro seguro de vocês. Didi, outra pergunta que já vem, uma outra pergunta que eu já engato. Didi, eu tô com dinheiro parado na minha conta, ainda não sei como investir, o que eu faço com ele? Gente, deixa numa savings account como essa de liquidez diária, que pelo menos o dinheiro de vocês vai estar rendendo, tá bom? Então, quem tá aí com dinheiro parado na conta corrente, ou tá numa conta savings muito péssima, pagando muito pouco, coloque numa savings account com liquidez diária, bota lá no Marcos, ou coloca ou coloca no Chase e assim por diante, tá? Vamos lá para a próxima. Próxima pergunta. Didi, vale a pena ficar na aposentadoria do governo? Desculpa, falei do governo, mas é do trabalho. Didi, vale a pena ficar na aposentadoria do trabalho, aquele esquema do trabalho? Gente, também tem uma grande confusão quando vocês entram no trabalho, isso aconteceu comigo também, porque quando eu entrei no meu trabalho, eu não sabia que existia tanto a pensão que a gente vai colocar lá pro fundo da pensão do governo, mas a gente também tem, que é obrigatório aqui no Reino Unido, a nossa pensão do trabalho. E aí, às vezes, a gente confunde que pensa que aquela pensão lá que é descontado o tempo todo é a aposentadoria do governo, mas não é, tá? É aquela lá quando tem as nossas contribuições para a pensão do trabalho, para a pensão do governo, vão
a partir da nossa contribuição do National Insurance. E a outra pensão vem para aquele scheme que tá escrito pension lá do nosso payslip, tá bom? E aí, será que vale a pena eu ficar nesse plano de aposentadoria do governo? Eu não vou ficar no Reino Unido, não sei para onde que eu vou? Gente, entendam uma coisa. Esse plano de aposentadoria de vocês, lá do trabalho, que você coloca uma parte e o empregador também coloca uma parte, é dinheiro que você, né, tem muita gente aqui que acha, eu não comecei a investir ainda. Se você tem a sua pensão do trabalho, você já é um investidor, você já está contribuindo para a sua aposentadoria de alguma forma, você só não sabia que isso também é um tipo de investimento. Então, gente, vale muito a pena vocês ficarem na pensão do trabalho, no scheme que o governo acabou, né, obrigando os empregadores a colocarem vocês. Por quê? Se vocês decidem sair desse plano de aposentadoria do trabalho, vocês perdem dinheiro. Isso mesmo. Por que vocês perdem dinheiro? Porque se vocês pedem para sair, aquele mínimo que o empregador coloca, que é o 3%, você não ganha ele em cash. Então, você deixa de ter uma quantidade de dinheiro indo para o seu fundo de aposentadoria, porque você, não quero que esse dinheiro saia porque eu não quero contribuir. Então, você deixa de ganhar dinheiro. E aí, o que você pode fazer? Você precisa aprender, entrar na plataforma onde está o seu dinheiro investido, porque, gente, aquilo ali é o seu dinheiro, que é a sua contribuição, mais a contribuição do seu empregador, mais a contribuição, né, o tax relief que o governo dá, que é retornar o imposto que foi pago sobre aquele valor de contribuição, e tudo isso vai para um fundo de investimento, que é onde é uma empresa que cuida desse dinheiro daquela empresa, né, de várias empresas. Então, aquele dinheiro ali fica investido. Não é simplesmente que aquele dinheiro fica ali parado, ele fica investido. Só que essas empresas, elas geralmente escolhem um fundo lá, metade renda fixa, metade renda variável. Às vezes eles podem até escolher fundos que têm taxas até maiores. Então, é importantíssimo vocês terem uma noção mínima de entrar dentro dessa plataforma, de você saber analisar os fundos que você tem lá, que não é algo difícil, tá? Você só precisa aprender, tá? A fazer isso, que é algo tranquilo de fazer. E aí você pode, inclusive, mudar como que esse dinheiro está aplicado e aplicar de uma forma melhor. Então, esse dinheiro é seu. Ai, Didi, mas eu vou embora do Reino Unido. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou perder esse dinheiro? Não, gente, esse dinheiro é de vocês. Só que ele vai ficar ali sendo investido. E quando chegar a idade de vocês retirarem o dinheiro, vocês vão poder acessar da onde vocês estiverem, tá? Nada vai mudar, vocês vão poder ter acesso. É só importante, claro, caso vocês acabam, né, querendo se mudar e conversar com o provider, né, que é a plataforma, e avisar que vocês vão embora para mudar endereço e assim por diante. Então, não caiam nesse mito de que eu vou embora, vou perder esse dinheiro. Se você sair do seu plano de pensão, você simplesmente joga dinheiro fora, joga aquele dinheiro que o seu empregador estaria contribuindo para a sua aposentadoria. Porque você não quer tirar 5% do seu salário para colocar no seu fundo de pensão. E aí, quando chega lá na idade de se aposentar, não tem nada, vai precisar ficar dependendo de filho, vai precisar ficar dependendo de benefício de governo, de aposentadoria de governo, porque você não quis fazer o mínimo. Então, por favor, gente, se hoje vocês estão ainda não numa situação que consegue investir muito mais fora, né, da sua pensão do trabalho, pelo menos mantenham e aprendam a aplicar bem aquele dinheiro que tá lá. Quando vocês saírem dessa empresa, né, quando eu sempre falo aqui, transferir para uma conta onde você vai pagar também menos taxas, poder ter acesso a melhores investimentos, esse dinheiro é seu. Você pode transferir de uma conta Workplace Pension
para uma CIP, por exemplo. E isso é um processo super fácil. É só você entrar na plataforma, pedir a transferência na plataforma nova que você quer e eles mesmos vão fazer essa transferência e você vai escolher os tipos de investimento que você quiser. Então, por favor, não saiam da pensão do trabalho de vocês, porque é um dinheiro que vai fazer a diferença lá no futuro, tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui. Eu vejo que alguém me perguntou, como é que eu faço para transferir uma aposentadoria de um trabalho anterior para outra? Mesma coisa, na verdade, eu sempre recomendo que você não junte as pensões, né, de uma antiga para o novo, mas sim pegue a antiga e transfira para uma CIP, tá? E eu já sei que vocês vão perguntar, mas qual plataforma, Didi? Eu abro uma conta CIP, eu transfiro a minha Workplace Pension para uma CIP. Para quem não sabe, a CIP é uma conta de aposentadoria privada, como se fosse a do trabalho, só que aquela ali não tem a contribuição do empregador, somente a sua e o tax relief do governo, tá? Então, é muito fácil de fazer essa transferência. Você vai abrir uma conta, né, que é a conta a plataforma que eu recomendo vocês abrirem a Vanguard para abrir uma CIP, e aí vocês podem transferir a sua Workplace Pension para lá, escolher melhor os seus investimentos. Quanto menos taxas a gente pagar, mais dinheiro no nosso bolso, tá bom? Vamos para a próxima. Didi, dá para investir enquanto temos dívidas? Bom, depende, tá? Se você chegou a ter dívidas, é porque você não tem controle sobre as suas finanças. E aí, a gente tem que agir na raiz do problema. Porque, digamos que você tenha dívidas, você fez uma negociação, você fez... não tá pagando parcelado, só que você não mudou aqui. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, aí começou a investir, não tem reserva de emergência, porque uma pessoa que entrou em dívidas provavelmente também não tem reserva de emergência, certo? Gasta tudo. Então, essa pessoa precisa mudar primeiro os hábitos com o dinheiro, ter essa consciência de que se você continuar gastando da mesma forma, você vai fazer novas dívidas. Aí você colocou um dinheiro para investir, vai precisar daquele dinheiro porque ou atrasou alguma coisa, gastou demais, aí você vai querer tirar. E quando a gente começa a investir, principalmente em renda variável, tem uma grande volatilidade no curto prazo. Aí imagina, você precisa daquele dinheiro, porque você não tem reserva, tem dívida, aí vai lá, tira um dinheiro no momento que a bolsa está em queda. E aí você perde dinheiro. Então, não que você não possa investir, mas digamos assim, uma situação. Você fez dívidas, você percebeu o que você fez, você começou a mudar os seus hábitos, você renegociou suas dívidas, você está pagando as suas dívidas e essas dívidas não têm juros. Você negociou, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, você transferiu para um cartão que segura aquele juros daquela dívida por algum tempo, mas você vai pagando e você tá montando a sua reserva, tá tudo bem bonitinho, aí sim você pode começar a investir. Por quê? Porque você não tá pagando juros altos dessa dívida. Então, geralmente, o juros da dívida é muito maior do que você vai receber com os investimentos. Então, você só pode começar a investir se as suas finanças estiverem controladas, as suas dívidas estiverem sendo pagas, você não está fazendo outras dívidas. E aí, sim, ok. Mas, gente, na maioria dos casos, não é isso que acontece. A maioria dos casos, a pessoa tem dívida, tá ali postergando aquela dívida, não mudou aqui, e aí quer começar a investir. Então, vamos por parte. Se você hoje tem dívidas, foca primeiro em liquidar essas dívidas e fazer a sua reserva de emergência. A partir do momento que você tiver com essas dívidas controladas, vocês estiverem pagando, não tá pagando juros, tá com pelo menos 2, 3 meses de reserva, aí você pode começar a investir. Mas antes disso, você tem que agir lá no problema, que é
as dívidas, né? O seu descontrole financeiro. Porque algumas pessoas pensam que vai começar a investir e o retorno é simplesmente absurdo. É simplesmente absurdo que vai, no primeiro mês, ter algo excepcional que vai pagar, inclusive, essas dívidas. Gente, isso não existe. Se alguém te prometer isso, alguém está te mentindo. Eu poderia já estar milionária se eu vendesse algum milagre, né? Olha, comece a investir hoje e amanhã você já tá lucrando 500 libras, 1000 libras. Eu estaria rica com isso, mas eu sou uma pessoa sensata, né? E não vende mentiras. Então, assim, gente, cuidem primeiro desse problema e aí depois você pode começar a investir, tá? Porque pode virar uma bola de neve e você ainda perder dinheiro porque você ultrapassou essas fases que são muito importantes para você investir com segurança, tá? Bom, vamos lá. Aonde colocar o dinheiro para o depósito da casa para daqui 4, 5 anos? Bom, vamos lá. Primeira questão é se você pode estar dentro das regras para usar uma Lifetime ISA. A Lifetime ISA seria a primeira opção. Mas, lembrando, a Lifetime ISA tem regras. Quais são essas regras? Para você comprar um imóvel, você deve nunca ter tido nenhum imóvel na sua vida toda, em lugar nenhum do mundo. Então, se você já teve, você já não pode usar mais a Lifetime ISA. Outra questão, o preço do imóvel. O preço do imóvel é somente até 450 mil libras. Então, se você está procurando um imóvel mais do que isso, já a Lifetime ISA não vai servir para você, tá bom? Então, e outra questão também é, se você tiver mais do que 39 anos, também a Lifetime ISA não vai servir para você. Mas, se você nunca teve um imóvel, a sua casa que você vai comprar é menor do que 450 mil o valor, e você está dentro da idade, ela é excelente, porque você vai ganhar bonificação. Cada depósito que você coloca, o governo te dá 25%. Então, você deposita e depois de 20, 30 dias úteis, esse depósito já cai na sua conta e se junta com esse montante e continua ali rendendo. Porque dentro da Lifetime ISA, você não só ganha o 25% do governo, como também a rentabilidade daquela conta, caso você tenha escolhido uma Cash Lifetime ISA. Então, você ganha esse bônus e esse bônus se junta ao montante e aí acaba rendendo tudo junto e aumentando ainda mais o seu valor para você juntar para o seu depósito. Ah, Gigi, eu não posso usar a Lifetime ISA. Tenho mais do que 39 anos, eu já tive um imóvel na minha vida e o imóvel que eu quero comprar é maior, o valor é maior do que 450 mil. O que eu faço? Bom, o período de 4 a 5 anos, gente, é um médio prazo. Então, nesse período, de curto, médio prazo, a gente não coloca em ativos que são e tem muita volatilidade. Por exemplo, ações, ETFs de ações ou REITs, por exemplo. Então, a gente não coloca. Se fosse para mais de 5 anos para comprar um imóvel, até tranquilo. Mas por que a gente não pode colocar em ações ou ETFs de ações ou REITs para um depósito para daqui 4, 5 anos? Porque no curto prazo, curto, médio prazo, a bolsa tem uma volatilidade maior. Então pode chegar no momento que você queira comprar o seu imóvel e pode ter estourado alguma crise econômica, ou uma guerra, alguma coisa, e a bolsa estar em queda, tá? Então é um período de tempo muito curto pra gente arriscar, principalmente quando é algo que a gente quer comprar um imóvel e precisa ter aquele dinheiro, tá? Então aí qual que é a solução? A gente vai colocar em renda fixa esse valor. E aí, o que eu sei que também tem muita gente que pergunta, Gigi, eu consigo colocar em um tesouro do governo britânico? Até consegue. Só que
não é uma coisa fácil de se fazer, porque não é tão acessível assim pra gente comprar os títulos do governo britânico. Então, o mais acessível pra gente é realmente as savings accounts, que elas são renda fixa, tá? Então, você vai, tanto pode colocar numa savings, daquelas que eu falei ali que a gente tem liquidez diária, ou pode ser que você possa colocar também numa pré-fixada, principalmente se está com uma tendência de baixa de taxa de juros. E também tem um outro tipo de conta que você vai colocando um valor todos os meses automaticamente, que se chama Regular Saver, que essa conta, principalmente para quem está começando a guardar dinheiro, tanto para reserva ou para compra do imóvel, essa conta geralmente paga um pouquinho mais, mas você faz como se fosse um débito automático e todos os meses ela desconta esse valor e manda para essa savings, tá? Que a gente chama de Regular Saver. Vocês vão ver que essas contas elas pagam um pouco mais de rentabilidade. Por quê? Primeiro, que elas têm um limite de dinheiro que você pode colocar por mês e também na totalidade da conta. Então, por exemplo, que eu vi até alguém falando aqui, o Lloyds está pagando numa conta 6,25. Mas essa conta, você não pode colocar 10 mil libras de uma vez. Essa conta é uma regular saver. E aí, ele paga, assim, 6,25 ou 15, uma coisa assim. Só que o máximo que ele deixa depositar, se eu não me engano, é 200 libras. Você não consegue colocar mais. Então, por exemplo, uma pessoa que quer botar a sua reserva de 10, 15 mil, não consegue. Então, mas uma pessoa que está começando a juntar o dinheiro tanto para o depósito ou para a reserva, pode usar essa conta. O NatWest também tem, ele está pagando hoje em torno também de 6%, mas o máximo que ele deixa ter nessa conta é 5 mil libras, o total, mas os depósitos mensais é de 50 a 150 libras. Então, tem gente que pode usar, por exemplo, em um banco, essa regular saver, na outra, também uma regular saver, ou ter uma conta com liquidez diária, e aí alguns depósitos vai fazendo automaticamente naquela conta de regular saver. Então, essas contas sempre vão pagar um pouquinho mais, caso se enquadre naquele valor que você pretende guardar por mês. Só você não vai conseguir colocar de uma vez só. Então, para resumir, se você não pode usar a Lifetime ISA, eu recomendo que vocês usem as Savings Accounts. Tanto a de liquidez diária, como também essa que são a Regular Savers, que vocês podem ter uma rentabilidade um pouco maior, só que também tem um limite para você poder depositar todos os meses, e isso já é automatizado quando você abre essa conta. E algumas contas, elas para oferecerem isso, tipo o Lloyds, eles pedem que você tenha um tipo de conta. Por exemplo, nessa questão, o Clube Lloyds. E aí se atentem que esse Clube Lloyds tem algumas regras. E tem análise do banco Lloyds aqui sobre essa conta também, aqui no perfil. Dá uma olhadinha aqui, tá? Então, para depósito até 5 anos, você precisa deixar numa conta que você consiga acessar o dinheiro e também que seja mais segura, para que você chegue no momento de comprar um imóvel, você consiga acessar esse dinheiro, tá? Nossa, abriu aqui o meu filtro, um monte de coisa. Deixa eu tirar aqui. Prontinho. Certinho? Então, depósito da casa sempre, se for até 5 anos, tem que estar em Savings Account, porque vocês vão precisar ter uma certa segurança nesse dinheiro para dar a entrada, tá bom? Vamos para a próxima. Didi, eu tenho 40 anos e estou começando a investir agora. O que eu faço? Gente, o que eu recebo de mensagens desse jeito, pensando que já estão com o pé na cova porque estão com 40, pelo amor de Deus. Gente, você que tem 40, mais de 40 anos, não pensa que simplesmente sua vida acabou porque você não tinha começado a investir antes.
você tem no mínimo de 20 a 25 anos para investir. E, gente, isso é tempo pra caramba. Tempo pra caramba. Só que, agora que você já descobriu que é importantíssimo você começar a investir, você deve começar a fazer agora. Não sei quanto tempo, né, quem tá aqui, né, e até essa pessoa que me mandou essa pergunta, que por exemplo, veio pro UK há mais tempo, mas tá lá no seu esquema da pensão. Se você já tá contribuindo, gente, isso já é um investimento. Não pensem que nada foi feito. Se vocês já estão contribuindo para a pensão do trabalho, já é um investimento, tá? Então, não pensem, pelo amor de Deus, que a vida de vocês acabou como investidores e investidoras porque vocês chegaram aos 40 anos. Então, tem muito chão pela frente, tá? Só agora a gente precisa pegar firme para garantir que a gente vai chegar lá na nossa aposentadoria, nossos 60, 65 anos, 70 anos, com um bom valor na nossa aposentadoria. O importante é você começar a fazer agora, não ficar se martirizando pelo tempo que passou, porque isso não vai ajudar em nada. Então você senta agora e pensa, o que eu posso fazer nesse momento para mudar o meu futuro? Que é você começar a investir, você entender como que funciona, não é algo, um bicho de 7 cabeças. Nos disseram isso. Todo mundo tem a capacidade de aprender, é só realmente vai precisar você focar nisso, porque a vida toda, né, a gente não foi ensinado como isso. Eu acredito que a geração dos nossos filhos, dos novos jovens que estão vindo por aí, vai ser completamente diferente, porque isso já está em alta, né? A gente aprendeu muito tarde. Eu comecei com 28 anos a começar a perceber, opa, eu não posso depender de governo para minha aposentadoria. Na verdade, a gente não pode depender de ninguém. A gente tem que cuidar do nosso próprio futuro, porque chega lá no final, né? Chega lá na nossa idade, cada um quer seguir a sua vida. Então, é importante que você tenha essa liberdade de escolha, principalmente para poder chegar naquele momento e você decidir o seu futuro e não ter que continuar trabalhando porque você é obrigado. Continuar fazendo na mesma carga de trabalho, porque a gente sabe que fisiologicamente, quando chega aos nossos 60, 70 anos, a gente não tem mais a disposição de uma pessoa de 20, de 30 anos. Eu já tô com 33, já tá difícil. Imagina quando a gente chegar com 60, não é verdade? Então, a gente tem que aproveitar agora nesse momento que a gente tem energia para aprender coisas novas, trabalhar, correr um pouco atrás, né, do que a gente não conseguiu fazer antes. Então, investir, cuidar melhor do nosso dinheiro. E dessa forma, a gente vai conseguir assegurar uma boa aposentadoria. Então, não pensem que tudo está perdido porque vocês estão com 40 anos ou mais. Porque a gente tem bastante tempo ainda para começar a investir, tá bom? Então, se esse era um mito, vocês já perderam. Comenta aqui quem tem 40, mais do que 40 aqui, que eu quero saber. Quem tinha esse pensamento de que chegou 40, o pé na cova já tá feito. Eu sempre falo, brinco nos stories. Se vocês querem fazer a sua cova, que faça na minha empresa de cemitério, viu? Que aí pelo menos eu ganho dinheiro. Pelo amor de Deus. Ó, pessoal aqui 55, 45, 43. Gente, tem muito tempo ainda pra vocês investirem. Mas tem que começar. Tem que começar esse ano, viu? Não quero que vocês deixem passar desse ano, porque tem muito tempo ainda pra gente se aposentar, tá bom? Então, vamos. A Gabi falou aqui que ela tá com 48, tá com o pé na cova. Deus é mais, eu já falei, faça o pé na cova na minha empresa de cemitério. Gente, tô brincando, tá? É só porque eu tenho uma empresa de cemitério na minha carteira de investimentos. Então, se vocês querem, façam nela. Mas não vou dar dica de qual é. Bora lá. Vamos, então, para nossa última pergunta aqui.
Didi, em qual plataforma de investimentos eu posso começar a investir? Bora lá, então. Bom, primeira coisa, se você mora no Reino Unido, tá? Isso falando para quem mora aqui no Reino Unido. Se você mora aqui que eu tô no Brasil, né? Mora no Reino Unido, a conta para você abrir para começar a investir, a plataforma deve ter a opção de Stock and Shares ISA. É nesse tipo de conta que vocês vão comprar os seus investimentos, ações, REITs, ETFs, tá? E acaba surgindo uma pequena confusão que as pessoas pensam que a conta ISA é um aplicativo, que é uma conta aleatória, que é uma coisa do governo, onde você precisa ter um aplicativo específico, mas não é, tá? Eu vou aqui, acho que a maioria aqui é brasileiro, mas vou tentar explicar para que fique bem claro para vocês como que é as ISAs dentro de uma plataforma, tá? Então, para quem conhece aqui uma plataforma de investimentos aqui no Brasil, a XP, tá? Quem conhece, já ouviu falar da XP, né? Imagina que vocês vão lá fazer um cadastro para entrar na XP. Aí quando vocês entram na XP, vai ter assim, é só um exemplo, tá? XP normal, XP ISA. E aí, qual que vocês vão abrir? A ISA. Por quê? Porque a outra conta, ela não tem proteção contra impostos. A gente vai naquela que tem proteção de impostos. A não ser que vocês querem dar mais um dinheirinho para o nosso Rei Charles comprar mais umas canetinhas. Aí você vai na outra. Aí você escolhe. Mas eu aconselho que você abra na ISA para você não precisar pagar nenhum imposto sobre os seus dividendos, sobre os seus ganhos de capital ou juros e assim por diante. Então, gente, quando vocês vão abrir uma conta numa plataforma, primeiro a gente tem que se certificar que ela tenha aquela opção de Stock and Shares ISA. Aí ela tem. Então, você vai abrir um cadastro como abre numa conta de investimentos normal. Só que lá, quando você vai se deparar, se ela tiver a opção de Stock and Shares ISA, vai estar lá o nome ISA, tá? Então, não é um aplicativo nem nada. As plataformas que têm Stock and Shares ISA, geralmente elas têm uma conta normal de conta, uma GIA que a gente chama, que é a General Investment Account, que é aquela conta que a gente está sujeito a pagar impostos sobre os nossos ganhos, tá? Então, a gente vai para aquela que tem a conta ISA, tá bom? E aí é a Stock and Shares ISA, é essa que você vai comprar. Então, chegando nessa conta, você abriu ela. Quando você abre uma conta ISA e a outra, você vai encontrar os mesmos ativos em uma do que em outra. Às vezes, pode ser que tenha uma ação ou outra que não está disponível em uma, mas é bem raro, tá? Então, lá dentro, você vai ter o mesmo layout de comprar ações, de comprar ETFs, normal, tá? Normal. E aí, outra questão, quando a gente vai abrir uma conta para começar a investir no Reino Unido. Essa conta precisa ter taxas baixas. Quanto mais dinheiro a gente gasta em taxas, menos a gente vai ter investido. Então, é importantíssimo que vocês sempre vão investir em plataformas que cobrem taxas baixas. E qual que eu recomendo, qual que eu uso e qual que eu indico para todos os meus alunos? Que é a Trading 212. A Trading 212, ela é excelente para quem é iniciante. Até para quem não é iniciante, ela é muito fácil de utilizar. Então, você vai entrar, tem link aqui na minha bio para vocês abrirem a conta. Clica lá. Você vai abrir, vai ter a opção de Invest e a ISA. Quem aqui do Reino Unido? Quero ver se vocês sabem qual conta que vocês têm que escolher dentro da Trading 212. É a laranja ou a vermelhinha? A laranja é Invest. E a vermelhinha é a ISA. Qual que se vocês se deparassem com essa imagem, qual que vocês iriam abrir? Quero ver aqui. Quero confirmar, porque eu botei o post lá nos meus stories, falei qual que era
E ainda me perguntaram qual que tinha que abrir. Então, você vai entrar na Aiza, na vermelha. Abriu a conta, vai pedir todos os seus dados e pronto, você já vai estar com a sua conta Aiza para investimentos aberta, tá? Então ali, pronto, você pode depositar o seu dinheiro e começar a investir. Claro que vocês precisam aprender. Quem não assistiu a live que eu fiz há 2 semanas atrás, volta lá porque eu falei bastante sobre conta Aiza, tá? Então, essa aqui é como se fosse uma continuação um pouquinho mais avançada do que a gente recomendou, do que eu falei na outra live, tá? Então, vocês vão abrir aquela conta e aquela conta já é a conta de investimentos de vocês. Ai, Gigi, eu tô um pouco inseguro ainda para poder mexer nessa conta, colocar dinheiro. Gente, essa conta tem... Vocês vão lá no menu e tem uma conta Practice, que vocês podem praticar, que é um dinheiro de mentira, compra, vende. Eu uso bastante essa conta para mostrar para os meus alunos lá no curso. Então, né, dou aula dentro da plataforma e mostro como compra, como vende. Então, você pode brincar ali até você começar a aprender como você escolhe seus investimentos, como que você encontra essas empresas. Então, lá você pode testar, porque eu sei que é um mundo novo para a maioria das pessoas aqui, encontrar as empresas e tudo mais. Tem milhões de posts meus aqui. Eu tenho uma menina que trabalha comigo hoje, que ela, inclusive, eu escolhi ela para trabalhar comigo porque ela imprimia todos os meus posts e estudava desde o início, desde quando eu abri. Então, é muito importante vocês estudarem, porque, gente, tem muito conteúdo aqui no meu perfil, quando eu abro caixinha. Então, não é desculpa para vocês aprenderem, tá? Então, não deixem de ficar arrastando o Instagram por bobagem e vão estudar um pouquinho, porque o futuro de vocês depende disso, tá? Então, a plataforma que eu recomendo para vocês abrirem, para começar a investir e terem a sua conta Stock and Shares Aiza é a Trading212. Então, vamos lá que eu vou explicar também por que eu recomendo ela, né? Primeiro, taxas baixíssimas. Vocês não vão encontrar uma plataforma que tenha taxas tão baixas como a Trading212. Ela não cobra taxa de comissão, ela só cobra uma taxa baixíssima da conversão da moeda. Então, a gente, investindo aqui no Reino Unido, tendo uma conta Aiza, também não pense que vocês vão comprar só ativos da Bolsa de Londres. Não! Vocês vão comprar empresas listadas na Bolsa Americana, vocês vão comprar empresas chinesas, do Canadá, da Europa e de diversos lugares. Inclusive, gente, brasileiras. Eu sei que tem um pessoal aqui que gosta das brasileiras, tem algumas empresas na Trading212, que são empresas que têm, também são listadas na Bolsa Americana, que a gente pode comprar e investir em dólar, tá? Inclusive, eu tenho empresas brasileiras na minha carteira, morando no Reino Unido e investindo, e aí, em dólar, tá? Então, vocês podem abrir nessa conta, porque as taxas são baixíssimas, e aí vocês também têm a proteção contra impostos. Eu fiz um post esses dias aqui, mostrando pra vocês a diferença de comprar comprar uma ação do Google, na Hargreaves Lansdowne, na Free Trade e na Trading212. Vocês procuram esse post que vocês vão ver a grande diferença, o quanto de taxas vocês pagam e deixam de investir, porque escolhe, né? Aqui no Reino Unido, eu não sei porquê, mas os gringos adoram pagar uma taxa. Adoram, eu não consigo entender. Pagam a taxa altíssima e a gente deixa de investir mais dinheiro. Então, a Trading... Gente, eu não ganho nada, tá? Eu não ganho nada pra recomendar a Trading212. É porque realmente eu gosto, tá? Não tem parceria, não tenho nada. Simplesmente é porque eu gosto muito deles. Desculpa, deixa eu tomar uma água. Então, eu recomendo porque é a plataforma que eu uso e é uma plataforma muito simples para quem quer começar a investir, porque o maior medo das pessoas é chegar numa plataforma e tem milhões de coisas lá que você não consegue simplesmente
dar o primeiro passo, aquilo vai te assustar. Então, é importantíssimo que quando uma pessoa está começando a investir, que seja da maneira mais fácil, porque a gente já tem aquela coisa de que, investir é pra gente rico, eu não consigo investir com muito dinheiro, eu não consigo, eu preciso ficar analisando milhões de gráficos, e a Trading22 é bem tranquila e fácil. Abram a conta dela e usem o Practice por enquanto, para vocês entenderem, para vocês analisarem, ver como é que funciona, tá? Antes de vocês colocarem o dinheiro de vocês lá dentro. Então, isso acaba dando mais segurança para vocês quando vocês brincam lá com o dinheiro que é de mentira. E quando vocês forem para plataforma que é realmente real, que você vai comprar alguma ação de uma empresa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então, essa é a plataforma que eu recomendo hoje para você ter a sua Stock and Shares Eyes e poder começar a comprar as suas ações e ganhar os seus dividendos em libras, aqueles que eu mostro para vocês sempre nos stories. Perguntaram aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, vou deixar aqui para vocês assistirem. Bom, nosso tempo já está acabando, eu acabei respondendo um pouquinho mais do que 5 perguntas. Então, obrigada por todo mundo que esteve aqui presente hoje. Quando eu abrir caixinha, deixe suas perguntas lá. Às vezes eu não consigo responder todo mundo na caixinha porque eu recebo muitas perguntas, muitas mesmo. Mas eu sempre guardo essas perguntas para trazer ou em post ou aqui para essas lives que eu estou planejando fazer sempre para vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Já coloca aqui para encaminhar essa live para um amigo seu, porque a gente precisa disseminar todo esse conhecimento com os brasileiros, portugueses que moram aqui no Reino Unido e precisamos fazer com que essas pessoas também tenham um futuro seguro e aprendam tudo isso que nós temos aqui. Gente, muito obrigada, uma boa noite para vocês e até a nossa próxima live.